Então tá, boa tarde a todos. Eu Vocês estão vendo um avatar aí, eu tentei fazer ele mais ou menos aí, para testar também, né? Mas meu computador é lento, então ele fica meio esquisito assim mesmo. Mas enfim, só para fazer um teste, quero ver no vídeo como é que ele fica, porque tem horas que não quer ficar sem o fundo, né? Tá bom? Isso é só um teste mesmo. Tento compartilhar a tela aqui com vocês. Vou dar continuidade, certo? Pronto. Era só um teste mesmo. Todo mundo por aí? Dá sinal de vida aí, moçada. Aqui, professor, sim, estamos aqui. Beleza. Então, deixa eu ver o que eu faço aqui. Bom, então tá. Semana passada eu resolvi cancelar a aula por uma série de razões, porque boa parte dos pacotes, né, de internet das pessoas vão chegando no final do mês, vai terminando, porque você provavelmente deve assistir outras aulas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que tratar de forma mais eficiente também. Então gasta muito internet e os pacotes são limitados. Às vezes tem 2, 3 pessoas que têm aula em casa, muitas disciplinas. A gente ainda continua dando uma aula aqui assim virtual, como se a gente estivesse dando uma aula em sala de aula, né? Então isso vai ser modificado ao longo do tempo, né? Isso é uma questão de aprendizado também, né, para a gente, porque essas aulas EAD, sei lá, uma parte grande delas tem que ser assíncronas, né? Não ao vivo aqui, né? Então uma parte só é ao vivo, 1 hora e pouco, depois tarefa, e depois deixar vídeo gravado, enfim, né? A gente tem que ir se adaptando. Por isso então a gente não eu resolvi cancelar as aulas. E tinha um feriado também envolvido, né? Então melhor assim. Na aula de hoje, deixa eu ligar. Eu mandei para vocês. Meu computador tá lento. Mandei para vocês uma série de arquivos e links. Vamos ver se ele aparece de novo aí. Ele tá lento mesmo. Aqui, ó, tá. Então eu mandei um link aí sobre uma aula de análise de classificação que eu achei de um professor. Esse professor é sociólogo, trabalha com ocupação urbana e rural, né? Lida também com a parte de economia, de mapeamento, tá muito interessante. É uma visão de um outro lado que pode interessar vocês. Então eu recomendo fortemente que vocês assistam essas aulas, né? Tanto que um trechinho da aula dele eu vou retransmitir aqui pra gente. Passei uma pasta zipada, né, com um programa do professor Pierre Legendre, né, um pesquisador muito importante na área de ecologia numérica, e a gente vai aprender a usar esse programa dele para fazer aqui uma série de coisas.
Então vocês já podem ir baixando, né, essa pasta e descompactando ela, deixando ela aí para a gente trabalhar depois, né? Nosso tema de hoje vai ser classificação não hierárquica, também conhecida como caminhos. E eu mandei também um arquivo, né, que a gente vai trabalhar com ele depois, né? E tem um outro arquivo também que a gente vai fazer um exercício aqui, um teste. Eu não coloquei ele aqui, vou colocar ele depois. Então vamos lá. Seguindo opa. Seguindo a sequência da nosso roteiro lá para classificar, aproximadamente a gente poderia falar aqui do item 6. A gente está mais ou menos aproximadamente no item 6. Então a gente já passou por todas essas etapas, fizemos várias coisas, né? Inclusive a gente avançou um pouco aqui na hora de interpretar ou uma tentativa de validar grupo. A gente vai voltar a esses itens depois, mas a aula de hoje vamos falar um pouco em termos de determinar número de grupos. Não é uma tarefa simples, né? Isso tem muitas variáveis aí em questão e às vezes é mais um número de grupos, a gente escolhe mais pela possibilidade de interpretar o grupo, né? Então, essa análise de dados de classificação não é uma análise inferencial, né? Que ela não faz teste de hipótese, ela não faz previsão de nada, ela só reúne objetos semelhantes em unidades menores, em grupos, em aglomerados, né? E quantos aglomerados, quantos grupos existem na nossa base de dados, é mais uma questão que a gente consiga interpretar esses grupos do que uma questão estatística de definir quantos grupos são. Mas mesmo assim existem tentativas de nos ajudar quando não tem quase conhecimento nenhum sobre o tema, quantos grupos teriam lá. Então, nos métodos SAM, né, desses métodos que é Sequential Hierarchical Agglomerative Methods, a gente tem dendogramas onde a gente, então, usa assim, a tal da linha de corte, né? Se eu passar uma linha nesse ponto aqui, eu posso ter 2 grandes grupos. Se eu passar uma linha nesse nível aqui, eu posso ter 4 grupos. E se eu passar uma linha mais baixa, ainda posso ter até, nesse caso aqui, 7 grupos, né? E a razão, então, da gente usar uma análise objetiva para classificar, né? Usar um algoritmo, nesse caso gerando esses grupos aqui, é eu conseguir interpretar o mais detalhado possível, né? Então a gente já viu aí uma série de formas de fazer cluster, a gente viu que de acordo com a métrica de semelhança e com a estratégia de classificação, né, os grupos mudam, né? Se os grupos são muito robustos, eles não mudam tanto assim, se a gente muda esses procedimentos, né, de métrica de semelhança e até a forma de agrupar. A gente vai ver agora, nessa aula de hoje, Por que eu parei lá naquele item 8? Formas de determinar número de grupos. A gente vai ver, para o método SAM, existem sim uns algoritmos mais sofisticados para te dar ideias de quantos grupos tem, né? Mas eles não estão todos implementados ainda no software e não todos ainda validados, né? Mas para o caminho, sim. Caminhos existem aí uns algoritmos, né, que nos auxiliam objetivamente a saber quantos grupos tem aí, né? Então vamos lá. K-médias ou K-means, né, é um método de classificação não hierárquico que gera grupos relativamente homogêneos. Ele rearranja, né, os objetos
em um número de grupos pré-definidos, né? De maneira que a variância interna dos grupos formados seja mínima e a variância externa seja máxima. Eu vou mostrar para vocês depois uma parte do vídeo do professor, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou mostrar o link, o primeiro link que eu mandei para vocês, né? Da mesma forma, é necessário transformar e padronizar os dados conforme a gente já tinha visto antes, certo? Só que tem um detalhe, o Camins, ele trabalha essencialmente na distância euclidiana. O método dele é a distância euclidiana, ele não tem outro jeito de rodar a não ser que seja a distância euclidiana, né? Então a gente vai ver mais ou menos como que esse Camins trabalha, né? Então vamos ver aqui, ó. Quer ver? Eu já deixei na posição no vídeo do YouTube, aonde ele fala de K-médias, né? O áudio não tá essa grande coisa não, mas vocês podem depois assistir com calma o áudio do professor, né? Vamos ver. É o quê? K é o número de grupos que eu quero gerar. E aí eu quero gerar um K conjuntos, né? Cada um deles com a maior similaridade entre si e maior distância um com o outro, de um grupo do outro. Como é que ele faz? Ele gera pontos no nosso diagrama de dispersão aleatórios. E aí ele tenta ir mexendo aos pouquinhos esses pontos para minimizar a variabilidade dentro do conjunto e maximizar a variabilidade entre os conjuntos. Eu vou mostrar graficamente para vocês, fica mais fácil. Graficamente então, que é legal. Qual é a ideia? Grupos que sejam agrupados e que tenham uma distância grande entre um grupo e outro. Pensa que isso aqui é um diagrama de dispersão, né? Se eu tiver duas variáveis só, né? Por etapa, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Pensa que esses aqui são os nossos dados, o nosso diagrama de dispersão. Vocês estão vendo aqui? Com duas variáveis. Aí, gerou dois pontos aleatórios, que eu quero dividir em dois grupos. Gerou um aqui e o outro aqui, né? Em seguida, ele vai fazer o seguinte. Os pontos que estão mais perto do vermelho vão virar o grupo vermelho. Os que estão mais perto do azul vão virar o grupo azul, certo? Aí gerou esses grupos. Depois ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar todo esse grupo vermelho e vai calcular o ponto médio dele, tirar a média dessa variável e dessa variável. E aí vai mudar o nosso ponto de lugar para o ponto central, que aí mudou para cá. Estão vendo como que esse aqui é o centro do nosso grupo médio? E também o azul é a mesma coisa, mudou o azul que estava naquele canto para o meio do nosso grupo azul. Depois que ele já mudou os pontos de lugar, aí ele tenta reagrupar de novo. Todos os pontos que estão perto desse daqui geram um grupo. Todos os pontos que estão perto desse daqui geram um grupo. Gerou um novo grupo, aí ele faz a mesma etapa de novo. Calcula o centro médio desse grupo. Ah, vai ser aqui no meio? Então bota o X aqui no meio. Depois, gerou o centro médio desse grupo, é aqui. Aí ficou aqui. Aí parou de mudar de lugar. Quando ele para de mudar de lugar, aí a gente fala que o algoritmo convergiu para uma resposta. E aí ele fala assim, olha, os grupos naturalmente, né, diferentes uns dos outros são esse e esse daqui. Graficamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês, daria para fazer, por exemplo, com três variáveis, não, três grupos, né? Então a gente tem 1, 2 e 3 alargados. Então, olha só, o que é o K? O K é o número de grupos que você quer.
Diferente do método hierárquico, que ele forma uma árvore, e aí eu vou lá e vejo quantos grupos possivelmente tem lá naquela árvore. Ele é hierárquico. Aqui é diferente. Aqui eu tenho que dizer quantos grupos eu quero. Olha, eu quero que você divida a minha base de dados em 2 grupos. Aí foi o que ele mostrou aqui graficamente. Então, se eu tiver uma base de dados, mas se eu tiver só 2 variáveis, eu quero 2 grupos, ele vai lá e divide em 2. Agora eu falo assim, eu quero 3 grupos, ele vai lá e divide em 3. Eu falo, eu quero 4 grupos, ele vai lá e divide em 4. Divide o quê? Toda a base. Percebam que é mais fácil de mostrar quando eu tenho 2 variáveis só. Mas não se esqueça que eu tenho muitas variáveis, né? Então eu tenho uma tabela com muitas variáveis. E esse conjunto de variáveis é que eu vou dividindo ela em 2 grupos, depois eu divido em 3, depois eu divido em 4 e assim por diante. E o que a gente vai ver posteriormente, só para indicar para vocês, é qual é o número de grupos mais estável, ou qual é o número de grupos mais adequado, né? Eu vou saber o número de grupos depois que eu rodar com 2, com 3, com 4, com 5, com 6 e assim por diante. Esse é o programa que a gente vai usar lá, o programa novo, né? Então, era só para mostrar o princípio para vocês. Vamos ver até o final. Caso, lugares, cada um, né, pegou os que estavam mais próximos, calculou o meio de cada um, mudou de lugar. Aí mudou de lugar, calcula de novo. E aí vai mudando. Aos pouquinhos, o que acontece? Esses 2 pontos começam a descer. Estão vendo que eles desceram aqui? E esse aqui começa a tomar conta. Até que chega um momento, olha, que ele vai tomando conta e cada um vai migrando para o seu canto, né? Então vocês entenderam? Num primeiro momento aqui, ó, eu tenho uma nuvem de pontos, né? Eu tenho 2 e eu falo assim, ó, eu quero 3 grupos. O que ele faz? Ele joga aleatoriamente 1, 2, 3, ó, 1, 2, 3. Ele joga o programa, né? O software que faz isso, é um software interativo. Ele aleatoriamente joga 3 pontos lá. Seria os centroides dos grupos, né? E vai arrumando os pontos mais perto desse centroide aleatório, né? Depois que esses pontos estão arrumados, ele vai lá e põe de novo. Aí sim, aí ele começa a trabalhar. Ele pega os pontos daquele centroide aleatório e faz a média desses pontos de novo. E aí vai rodando de novo, rodando, até um momento, ó, se ele trocar de posição aqui esse ponto, não muda mais as distâncias em torno do ponto. Então, ele vai se mantendo e aí converge o algoritmo, né? E aí, naturalmente, na última etapa, fica esse grupo grandão e 2 grupos pequenininhos, né? Vocês conseguiram agora perceber? Porque eu expliquei mais rápido esse, mas vocês já pegaram da imagem anterior, né? Como é que ele chega. Que vai mudando o centro, né? E aí vai convergindo para os grupos que estão separados. Ele tem um problema, esse algoritmo. É o seguinte, dependendo do ponto inicial onde ficarem esses centros médios, ele pode dar respostas diferentes. Às vezes eles podem, se você colocasse num canto, ele ia caminhar para um lado ou caminhar para o outro. Então essa é uma dificuldade desse tipo de análise. Mas ele parece bem intuitivo, né? Normalmente ele gera um conjunto assim que é fácil de entender uma resposta, né? Que é interessante. Bom, e o de 2 etapas eu já expliquei para vocês. Só que agora vocês têm mais condição de entender. Pensa, a gente usa o agrupamento em árvore. Depois que calculou a quantidade de grupo que a gente quer, por exemplo, 3 grupos, né? Aí a gente pega a média de cada um desses grupos
e usar essas médias de cada um dos grupos para gerar o nosso ponto inicial, com base no que veio do diagrama de árvore. E aí, depois que a gente colocou aqui o inicial, aí a gente vê se ainda consegue melhorar o nosso diagrama de árvore. Estão vendo como é que é interessante? Que pega o forte de um e joga para fazer o outro. Bom, permitir um. Então, vocês perceberam que é uma estratégia um pouco diferente da classe. Ela é mais intuitiva e é interativa. Eu tenho que dizer para ele, olha, divida os meus objetos aí em dois, se eu quiser dois grupos. Ou se eu quiser três, ó, divida o meu objeto em três. Mas como é que eu vou saber quantos grupos tem lá? Aí ele até mostrou, eu uso o método hierárquico antes, né? Para não ter uma ideia de quantos grupos tem, aí depois eu vou lá e solicito esse número de grupos lá no Caminhos. Então vamos fazer um exemplo prático, um momentinho só. Eu acabei esquecendo de mandar para vocês uma... Vou colocar aqui no WhatsApp, tá? No grupo, só um momento. Esse dados aqui, ó. Deixa eu copiar, deixa eu ver se eu consigo colocar ele lá. Não dá, não consigo copiar, colar. Vou trazer ele assim, um momentinho. Esse dado zoom, vou levar para a gente vai ter que fazer uma manipulação, assim, a gente vai ter que arrumar o arquivo para poder rodar aí o Caminhos também depois. Um momentinho só. A gente vai usar um programa do Gendre, que é um Caminhos, ele está aí zipado, né? Usar esse dado zoom. Então, tá adicionando. Não vai poder vir. Ó, dados zoom TXT. Mandei para vocês. Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu e viu esse arquivo? É um arquivo TXT, texto. Eu quero que todo mundo se manifeste aqui, pelo menos no chat. Sim, sim, recebi, abri, eu vi. Manifestem aqui, todo mundo, por favor.
Ok. Então vamos lá, ó. Esse arquivo é um arquivo texto. É um arquivo pequeno, né? Ó, 6K. E ele fica no, ó. Só tem números aí, ó. Tem mais nada, né? Um arquivo texto. Eu vou precisar de um arquivo texto assim para rodar o programa do Legendre, certo? Mas antes disso, vamos dar uma trabalhada nesse arquivo aqui com aquilo que a gente já sabe. Vou apagar ele aqui, né? Aí eu vou lá no... Eu vou trazer ele pelo Excel. Eu vou trazer esse arquivo via Excel. Não quer entrar, um momentinho. Arquivo. Eu vou abrir esse arquivo aí, tá? Dados 1. Tá, eu vou abrir e vou procurar aqui no meu. Vou abrir via Excel. Calminha aí. Se vocês souberem importar um arquivo texto com Excel, tranquilo. Se não, esperem eu aqui fazendo que vocês vão ver. Documentos. Aonde está aqui, né? Dados 1, ó, eu vou abrir ele. Via Excel. O computador não está valendo nada de memória. Olha só o que acontece, ó. Quando eu vou tentar abrir, ele fica assim, ó, com esse monte de número aí. No meu Excel, pelo menos, né? Você põe delimitado. Como tá aqui, ó, avança. Ó. Então, na realidade, ele vai levar em consideração a tabulação, né? Vai deixar os valores separados aí. Cada valor é uma coluna. Avança, é isso mesmo, conclui. Tá ele aqui, ó. 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 Tá vendo? É um conjunto de números só, mais nada, tá? Agora eu vou inserir aqui uma coluna, uma linha, aliás, vou inserir uma coluna. E eu vou considerar, no caso aqui, a minha coluna, uma amostra, amostra 1. Aqui uma amostra 2. E assim por diante, vou ver quantas amostras eu tenho aí. Cinquenta amostras, certo? E aqui vou ter variáveis. Variável 1, variável 2. Sessenta variáveis, certo? Então, beleza. Vamos lá no PEST fazer um agrupamento e fazer o que a gente sabe fazer até agora, que a gente já aprendeu a fazer, né? Vamos pegar essa matriz aí de zeros e uns com rótulos, né? Tanto de linha quanto para coluna. E vamos levá-la no PEST. Que vocês já sabem como é que importa, óbvio, na altura do campeonato. Tá. Minha coluna aqui é a amostra, tá? E a minha linha aqui é variável.
Eu vou deixar desse jeito, porque eu quero fazer uma two-way, uma classificação two-way. E deixando as variáveis na linha é melhor para visualização do gráfico, porque ele vai classificar das duas formas, tanto no modo Q quanto no modo R. Então eu vou lá, multivariado, cluster, clássico. Eu vou usar aquilo que eu disse para vocês, que é o método de word. Então eu tenho aí, né, esses grupos, sei lá, 1, 2, 3, talvez mais ou menos, enfim, deixa assim. Se a gente colocar two-way, aparece aqui bem, ó, aparece bem grupo de amostras, ó. 1, 2, 3 grupos. Mas aí, percebam, se eu faço um two-way, né, eu tenho um indício, é um primeiro momento de quantos grupos poderiam ter, né? Então dá uma olhada nesse primeiro grupo aqui que o dendrograma está me dando, ó, ele tá dizendo o quê? Que tem um conjunto de espécies que eu não tenho, elas estão zeradas aqui, né? E esse conjunto de espécies, ela ocorre só aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, essas espécies, quais espécies? Essas espécies aqui, ó, ó, essas daqui. Quais são elas? Ó, é esse grupo aqui, ó, tá vendo? Esse grupo aqui, ó. Ela só tem uns, ela só ocorreu aqui. Então tá, isso aqui, mas qual é a característica desse grupo aqui? Ela tem um conjunto ela não tem esse grupo de espécies, não tem esse grupo de espécies, tem constantemente em todas as amostras só esse grupo de espécies, só que tem um outro grupo de espécies que ocorre sim ou não, às vezes sim, às vezes não, que são justamente essas daqui, ó. Então, se eu der uma olhada para esse grupo de espécies, o que acontece com elas? Elas se agrupam? Sim. Por que elas se agrupam, essas espécies? Porque elas ocorrem aleatoriamente, aparentemente, né? Tem, não tem, mas elas ocorrem em todas as amostras. Então, esse grupo de espécies, qual é a característica dele? Ocorrer em todas as amostras. Esse grupo de espécies aqui, ó. Esse grupo de espécies aqui, ó. Qual é a característica dele? Ocorrer só nesse grupo de amostras. E essas amostras, qual é a característica delas? Elas têm só esse grupo de espécies aqui nela, ó. E tem aqui duas espécies que tá zerado aqui, mas tem muito por isso que ela colocou aqui. Mas essas espécies aqui, ó, basicamente, ó, tem um ruído lá, né? Não é exatamente. Mas esse conjunto de espécies desse grupo aqui, ele basicamente só ocorre nessas daqui, né? Então eu tenho aí uma primeira análise. Eu falei assim, olha, eu acho que tem 3 grupos aí, né? Nas amostras, tem 3 grupos de amostras. Então tá, eu acho isso? Acho, beleza. Então eu fiz essa coisa visual aqui para ter uma ideia de quantos grupos poderiam ter de forma interpretável, né? Eu faço um dedograma two-way para dar uma olhada em que tipo de estrutura tem, para eu ter uma ideia quantos grupos tem. Então, por esse forma de dizer para vocês, depois que a gente faz uma inspeção, né? Eu acredito que 3 grupos aqui é um bom nome, é um bom número de grupos. Beleza. Então eu faço isso daí. Para quê? Posteriormente eu vou editar. Agora sim eu vou usar o caminhos, ó. Eu vou rearranjar, vou transpor. Então vou colocar agora as amostras na linha, certo? Vou lá no multivariado,
Vou lá no cluster. Agora eu não vou no clássico mais não. Agora eu vou no caminhos. Quando eu fui no caminhos, ele me pergunta: quantos grupos você quer? Você entenderam a diferença agora? Eu tenho que dizer para ele quantos que eu quero. Eu fiz um hierárquico antes, dei uma inspecionada e verifiquei ali que é razoável supor que eu tenha 3 grupos aí. Então tá, 3. Ok. Olha aqui o resultado. Ele me dá o resultado. Ele fala assim, ó, a amostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é do grupo 1. A amostra 11, 12, tá, é do grupo 3. E a amostra aqui em diante, ó, até os 50 é do grupo 2. Só isso que ele faz. Ele me diz que aglomeração as minhas amostras pertencem. Se eu tenho só 3, esse número aqui não quer dizer nada. Tá? Isso poderia ser A, B, C, certo? É só para diferenciar. Ah, quer dizer que o 1 tá diferente. O 1 tá mais perto do 2? Não, nada a ver. É só uma categoria, certo? Ela não é hierárquica. Ela não tem hierarquia. Então, uma outra maneira de se referir ao caminhos assim, ó, é um método de partição única. É uma partição. Não existe hierarquia. Tá? Ela faz uma partição. O caminhos, então, faz uma partição. Ele coloca na caixinha aqueles objetos que são mais parecidos, de acordo com o número de grupos que você estabelece, né? Perfeito? Tá. 3, né? Então tá, mas o que eu faço com esse número de grupo aí agora? Vou fazer o seguinte, ó. Tá aqui esses grupos, né? Então eu vou copiar, ó, tá? Vou vir aqui na minha planilha e eu vou inserir coluna. Ah, não, peraí. Eu vou vir aqui na minha planilha, editar, inserir mais colunas. Vou colocar aqui mais, sei lá, botar mais 3 colunas. Vou abrir um espaço aqui. Pronto, 3 colunas, certo? Eu vou colocar o resultado do caminhos aqui. Então, ó, aí eu vou ali na coluna, né, atributos de coluna, clico aqui e vou editar aquilo que eu copiei, que é o resultado do cluster. Não precisava de 3 colunas, só precisava de 2, ó, né? Então eu vou apagar essa terceira aqui, ó, edit, remove. Pronto. Essa primeira aqui também é o repeteco lá dos rótulos, né? Não preciso dela também não. Vou editar e vou colocar assim, ó, remove. Certo? Ótimo. Então agora já sei o número de grupos para cada uma. O que eu vou fazer agora? Eu vou dizer que esse cluster aqui agora é um tipo grupo. Certo? Ele é um grupo. E aí eu vou lá, marco ele e vou colocar cor no grupo. Ó, primeiro grupo, os objetos do primeiro grupo vão ser azuis, os objetos do segundo grupo vai ser marrom e os objetos do terceiro grupo, sei lá, uma outra cor qualquer, verde. Tá vendo? Então, ó, ele colocou as corzinhas, tudo aqui, ó, tá vendo? Tá. Então vamos lá para vocês verem, ó. Se eu reunir todo mundo, né? Eu marquei todo mundo, multivariada. Agora eu vou fazer um grupo de novo. Cluster,
Agora eu vou para o clássico. Vou usar o Word e vou computar. Olha só, eu faço uma comparação, tá vendo? Ó, esse agrupamento aqui que está em cor, ó, 1, 2, 3, é o agrupamento que o Caminhos me deu. Vocês percebam que foi o mesmo grupo, né? O Caminhos e o método de Word deram exatamente o mesmo grupo. Né? Isso é uma maneira de comparar, né? Porque o Caminhos é ligeiramente diferente do Word, né? Mas ele formou o mesmo grupo, né? Entenderam o que eu fiz? Não? Eu fiz um método de hierárquico para ter uma ideia quantos grupos tinham. Eu fui lá no Caminhos, pedi para ele fazer 3 grupos para mim. Os grupos que ele fez, eu voltei, coloquei na planilha de novo e fiz novamente um grupo hierárquico. Por que eu fiz isso? Só para comparar as metodologias. E eu percebi que uma metodologia está exatamente igual à outra. Isso é um sinal que os grupos são muito parecidos. Minto, que realmente existem 3 grupos aí. Isso que significa isso, não é? Quando eu comparo um método com outro e a classificação é a mesma, não é? Significa então que realmente existem 3 grupos aí. Com dados reais a gente vai perceber que tem uma diferença. Nem sempre o que está no Caminhos está agrupado de maneira assim coerente com o que está agrupado no método de Word, certo? Tem alguém me chamando aqui que eu nem sei onde é. Peraí. Ok? Entenderam isso? Conseguiram fazer? Professor, eu consegui fazer as etapas que o senhor descreveu, eu só fiquei com uma dúvida na parte em que o senhor discutiu sobre aquele grupo de espécies que eles aparecem, digamos, uma vez sim, uma vez não. Por que eles não se encaixariam em um quarto grupo? Não, mas olha só, eu não estava classificando as espécies, eu estava classificando só as amostras. Entendeu? Olha só. Ó, eu classifiquei as amostras. Vamos tirar isso aqui daqui, peraí. Edit. Eu vou remover isso aqui. Edit. Rearrange, transpose. Ó, essa foi minha matriz original, certo? As amostras estavam na coluna e as variáveis na linha, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi marcar isso daqui, foi fazer um multivariado, foi fazer um cluster clássico. Apareceu aqui, ó, quem que está agrupado aqui? Quem que está agrupado aqui? Isso aqui são as variáveis, não as amostras. Quando eu pedi to way, ó, apareceu esse grupo aqui. Você está vendo o mouse, né? Esse grupo aqui eu falei, bom, tem um grupo de amostras aqui, um grupo de amostras aqui e um outro grupo de amostras aqui. Isso foi agrupamento modo Q. Então eu tenho 3 grupos de amostras. Agora de espécies é um outro papo. Ó, eu posso reconhecer mais grupos. Olha, eu posso reconhecer, olhando aqui o dendrograma, eu posso reconhecer um grupo aqui, ó. Que grupo de espécies são esses? São espécies que ocorrem de uma maneira geral, elas como um todo, né, ocorrem em todas as amostras. Então é um grupo de espécies que ocorrem de forma, ora sim ou não, né, relativamente homogêneo, enfim.
Mas olha só, essa espécie aqui, ó, a 57, ela ocorre aqui, depois aqui, aqui, aqui. Pelo menos em uma amostra de cada um desses grupos aqui, essas espécies, cada uma delas individualmente ocorre. Então tá, então beleza, eu vou fazer um grupo com elas. Aí eu tenho um outro grupo de espécies aqui, ó, que vai dar 12 até a, sei lá, 14 ou 13, não sei. Se eu for ver esse grupo de espécies, ela faz sentido? Faz, ó, porque ela só ocorre nesse grupo de amostras aqui. Então você percebeu que o que eu fiz aqui foi colocar o modo Q, modo R, para ver se esses grupos de amostras, de objetos, tinha sentido eu dividir ele em 3 grupos. Sim. Então eu fui lá e dividi em 3. Então eu fiz uma classificação modo Q. Tá, agora se eu quiser fazer uma classificação modo R, eu vou olhar para cá. Faz sentido então? Bom, se eu olhar, eu tenho sem ver isso daqui, ó. Sem ver isso daqui. Faz de conta que eu não vejo isso. Eu ponho só assim. Pelo dendrograma eu vou dizer, olha, tem um grupo aqui, 2 aqui, ó, 2 e 3, não é? Ah, mas esse grupinho aqui, ó, aí se eu começo a olhar, faz sentido eu pegar um outro grupo aqui, o tal do quarto grupo que você falou. Faz sentido sim, ó, porque essas espécies aqui, elas ocorrem em tudo quanto é lado. Por isso que elas agruparam. Essas daqui só ocorrem, essas espécies aqui, ó, elas só ocorrem nesse grupo aqui de amostras, né? Então, para a classificação modo R, faz sentido eu dividir em 1, 2, 3, 4. Talvez até 5, ó. Isso aqui eu posso fazer um outro grupinho também, formado por 2 espécies só. Então, quantos grupos eu vou ter aí? 1, 2, 3, 4, 5, não sei, né? Com certeza, 1, 2, 3 grupos eu tenho. Agora, isso daqui, será que realmente eu posso chamar de um grupo extra? Posso, porque eu estou vendo que ele tem um padrão diferente aqui, ó. Eu consigo interpretar esse grupo que eu estou individualizando. Percebeu? Eu consigo interpretar isso. E aqui em menor escala, eu poderia dizer que eu teria um outro grupo aqui também. Eu posso interpretar ele? Vamos dar uma olhada. Olha, essa primeira espécie aqui, 52, ela ocorre só aqui, ela não ocorre lá. Essa outra espécie, ela ocorre muito aqui, mas ela ocorre em outros lugares também. Mas essa espécie, pelo fato dela ter ocorrido muitas vezes aqui, ela acabou ficando próxima a essa aqui, ó. Mas essa espécie aqui, a 59, ela não ocorre só nesse grupo aqui, ela ocorre bastante nesse grupo, mas ela também ocorre em outros, né? Então, isso é uma forma de interpretar, tá bom, eu posso considerar tudo isso aqui um grupo só, posso dividir, aí eu fico na dúvida, né? Na dúvida eu deixo assim, ó, um grupo aqui. Agora aqui eu não tenho dúvida, porque elas ocorrem em todos. Tá vendo? Por isso que eu vou dizer assim, olha, aqui se eu fosse escolher, escolheria 1, 2, 3, 4 grupos. E aí? Quem me perguntou, percebeu a diferença? Sim, professor, eu consegui entender. Foi o Felipe, né? Porque aquela hora eu estava classificando o modo Q. O modo Q é classificar as amostras. O modo R é classificar as espécies ou as variáveis. Uma não tem que ser o mesmo número da outra. Não é isso, Felipe? Sim. Né? Então tá. Então, ó, a gente já inspecionou aquela matriz ali, né? Teve uma ideia, né? A gente, olha, deve ter 3 grupos, né? No modo Q.
E no modo R, talvez 4 grupos, pelo menos 4, né? Não sei se eu teria 5. Então eu fico na dúvida de quantos grupos realmente tem lá, né? Eu mesmo interpretando, mesmo olhando lá, dá uma dúvida. Então a gente vai ver aqui agora, né? Espero que todo mundo preste bastante atenção, que eu vou devagar. Não façam comigo só quando estiver rodando lá o software do Legendary, tá? Então eu quero que vocês descompactem aquele arquivo que eu mandei para vocês, zipado, né? E ele vai estar, eu acho, sei lá, você tem que entrar nesse caminhos aqui, ó, nessa pastinha aqui. Então vão ter esses arquivos lá dentro, ó, um arquivo PDF com um guia, né, como se fosse um help, né, um manual, né? O programa Caminhos está aqui e os dados estão aqui, ó, certo? Mas eu tenho que saber um monte de coisa antes de rodar o Caminhos. Por exemplo, tem que saber que os dados 1, que a gente até já abriu, né? Ele é um TXT, ó. Tá ele aqui, ó. Só vai isso para lá. E o programa vai me perguntar uma série de coisas. Então vamos bem devagar para a gente então rodar um Caminhos lá nesse software. Então, se todo mundo abriu já aqui, ó, todo mundo abriu, esse Caminhos, ele é um programa que roda em Fortran, tipo um Fortran, mas dentro do Windows, né? Então vamos clicar nele e vocês vão ver o que eu estou falando. Dá um clique duplo aí nesse Caminhos aplicativo. Abriu uma telinha preta. Todo mundo conseguiu chegar até aqui? Professor, só pode mostrar a pasta compactada de novo, porque acho que eu, sei lá, fiz merda aqui. Eu mandei essa pasta aqui para vocês, ó, compactada, Caminhos, tá vendo? Sim, tô vendo. Quando você clica nela para descompactar, aparece esse monte de coisa aqui, ó. O meu aqui é um zip, né? Né? Ó, é essa pasta Caminhos aqui, ó. Depois que você descompactou tudo, é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí aparece lá, Caminhos 2 exec. É esse programa aqui executável que você tem que clicar nele. Tá bom, professor, consegui já, valeu. Conseguiu? Beleza, é esse aí. Então clica nele e ele pergunta o nome do arquivo que você quer classificar. Então vamos lá, ó. Qual é o arquivo que eu quero classificar? Espera aí, deixa eu baixar ele aqui. O arquivo que eu quero classificar, veja bem, ele tem que estar no formato TXT. Tá? Então, eu só esqueci de uma coisa, ó. Eu tô lá com meus dados no Excel, né? Tá aqui meus dados no Excel, certo? Beleza. Então, o que eu faço? Ó, eu copio só os números do Excel. Eu vou fazer o contrário. Do Excel, eu vou jogar para um arquivo TXT. É o que vai acontecer quando a gente tiver dados reais. A gente está com nossos dados reais do Excel. Aí eu tenho que pegar só os dados e copiar esses dados, certo? Assim que foi feito lá aquele arquivo dados 1. Eu copio esses dados, vou ali no meu bloco de notas,
Vou no meu bloco de notas, clico ali, ó, onde está aparecendo o cursor e colo. Simplesmente colo e salvo, né? dados1.txt, arquivo, vou salvar como dados1.txt. Eu tenho que colocar lá a terminação txt ou então dat, enfim. Salvei, certo? Eu tenho que salvar esse arquivo no mesmo pasta aonde tiver o caminhos executável. Entendido isso, né? Isso foi para mostrar para vocês que eu vou do TXT, eu venho para o Excel e do Excel eu vou para o TXT, certo? É só isso, ok? Então, como já tem um arquivo dados1 lá na pasta que eu mandei o diretório para vocês, vamos usar ele para a gente aprender a rodar o programa. Ah, não, a hora dessa tu quer entrar? Vixe Maria, tá bom, vamos lá. Conseguiu chegar aqui, clicou lá no caminhos 2 executável e chegou aqui? Todo mundo conseguiu chegar aqui? Tá, sim, sim, sim. É porque eu não tava vendo, tá vendo? Ó, ó. A tela do coisa tava aqui em cima né? Pode abrir o microfone, falar sim, sim, eu cheguei. Bom, enfim. Chegou aí, o que que eu faço? Eu vou lá escrever o nome do meu arquivo. Tem que escrever ele certinho, ó, dados1 maiúscula 1.txt. Então vamos lá. Aí eu escrevo, ó, tudo maiúsculo, né? Ó, dados 1.txt. Escrevo o nome do arquivo, esse arquivo que eu quero. Enter. Ele leu o arquivo, ó, dados1.txt. Aí ele me pergunta a estrutura do arquivo. Ah, não, isso aqui tem a dó. Aí ele me pergunta a estrutura do arquivo. Eu tenho 3 opções, 1, 2 ou 3. Vamos dar uma olhada para ela. As linhas são os objetos e as colunas são as variáveis. Aí a segunda, as colunas são os objetos e as linhas são as variáveis. E a terceira, os dados são dados de sonar. Isso daí é esse software. O Pierre Legendre pegou o algoritmo, aprimorou o algoritmo, e aquele problema, não sei se vocês lembram lá daquela aulinha curtinha que eu mostrei no YouTube, do professor lá da análise de classificação. Ele falou que esse algoritmo de caminhos tem um problema, que é em função do ponto de início, que ele pode dar resultado diferente, né? Então, o Legendre estabilizou isso daí, tá? Então, esse programa aqui é uma versão aprimorada, né? E por isso que eu uso ela, tá? É uma versão aprimorada do algoritmo de caminhos lá para não dar problema de acordo com o lugar de início. Então, qual é a nossa estrutura de dados? Eu falei para vocês, o que está na coluna é objeto e o que está na linha é variável. Então, ó, 2. A gente vai querer a opção 2. Enter. Aí ele pergunta, quantos objetos você tem? Aí você tem que saber o tamanho da matriz. Por isso, ó, que a gente colocou esses labels aqui, ó, para a gente contar. Então, na realidade, eu tenho 50 objetos e 60 variáveis, certo? Ok. Então, quantos objetos eu tenho? Põe aqui, ó, 50. Enter. Quantas variáveis eu tenho? 60. Enter.
Isso aqui vocês têm que anotar, tá? É porque depois olha no vídeo e tal. Você quer que printe o número de linhas do dados? Não, 0. Aí, ó, ele te dá uma opção ainda bem legal, ó. Chegou aqui, né? Transformação, né? Você pode não transformar, você pode transformar para corda, transformar para Hellinger. Aquelas transformações que a gente fez, né? Eu posso trazer o dado cru para cá que ele transforma para mim. Como é só 0 e 1, eu não vou transformar. Ou se eu já trouxer o dado transformado para cá, eu não vou transformar aqui. Então é 0, não quero transformar. Uma outra opção aqui, ó, vejam, existe um arquivo com peso para as variáveis. A gente pode fazer esse exercício depois, tá? Por exemplo, variáveis que têm uma frequência muito baixa, eu posso fazer com que elas tenham um peso menor, né? Naquelas espécies raras, lá lembra que a gente tinha espécie que tinha frequência baixa? Eu posso dar um jeito na hora de classificar que elas pesem menos, proporcionalmente à frequência delas. Ela não vai fazer tanto importância assim na hora de calcular a distância euclidiana, né? No caso aqui não, eu não tenho um arquivo extra com peso de variáveis, não tenho esse arquivo, então é 0. Aí ele me pergunta, bom, os resultados dessa análise aqui, você quer que ponha em que arquivo? Aí eu vou fazer assim, ó, result 1. Eu escrevo aqui um nome, ele vai criar para mim, result 1.txt. O resultado vai sair aí eu dou-lhe um Enter. Só que ele dá um outro resultado, que é a tal da classificação, é onde vai estar os caminhos, né? Então eu ponho aqui, ó, result, eu escrevo o nome que eu quiser, result grupos.txt. Então, result, deixa eu arrumar, só para eu não esquecer, porque às vezes a gente gera muito. Às vezes eu rodo isso muitas vezes, aí fica um monte de arquivo lá, não sei. Então, a minha análise, eu estou só dizendo para ele o que ele tem que fazer. E o resultado, depois, ele vai colocar em 2 arquivos TXT, o resultado dessa análise de classificação caminhos. Então, dou um Enter de novo, ó. Aí ele já me dá uma opção aqui. Lembra aquele negócio, falou assim, ó, os grupos vão começar a rodar através de centroides aleatórios, né? Eu chuto lá, se eu quero 2 grupos, eu chuto 2 centroides, se eu quero 3 grupos, eu chuto 3 centroides no espaço multivariado, não se esqueçam disso, né? Eu posso ter, por exemplo, já um centroide que eu queira que os grupos fiquem em torno dele, tá? Mas não é o caso. Boa parte da análise que a gente vai fazer não vai ser o caso, mas ela pode ser feita, tá? De um arquivo qualquer que você já tenha centroides lá bem determinados, você pode fazer isso se você quiser. Não é o caso aqui. Então eu quero que ele fique aleatório. 2. Aí sim, ó, como é interativo, né? Como é interativo, quantos inícios aleatórios você quer para ajudar o algoritmo? Isso aqui é só para ajudar o algoritmo. Eu sempre coloco 30, é mais do que suficiente para ele convergir. Normalmente ele converge em 3, 4 interações, né? Mas se eu boto 30, eu garanto. Aí se eu quiser botar 10, ponha, não tem problema. Certo? Mas eu deixo 30. Enter. Aqui tá, ó. Isso daqui é uma coisa muito importante que eu vou explicar. Quantos grupos você quer que ele faça?
Quantas partições você quer que o programa faça para você? Olha, eu quero que ele parta meus dados aí em 2, depois em 3, depois em 4, depois em 5, depois em 6, depois em 7, depois em 8, depois em 9, depois em 10. Então eu vou dizer para eles um número mínimo de grupos que eu quero, 2. Ele pega meus dados lá e divide em 2. Eu vi, parece que tem 3, né? Mas enfim, eu boto de 2, dou um espaço a 10. Então ele vai fazer 8 caminhos. Ele vai fazer 8 caminhos. Lá no PEST, a gente fez 1 caminho. Lembra que eu coloquei 3, ele fez para mim. Uma análise caminhos, né? Com 3 partições. Então ele vai fazer aqui agora, ele vai fazer ao mesmo tempo, né? De uma vez só. Ele vai fazer um caminhos com 2 grupos, um caminhos com 3 grupos, um caminhos com 4 grupos e assim por diante até 10. Então eu botei de 2 a 10. É bem razoável colocar de 2 a 10 para qualquer matriz de dados, tá? Enter. E aqui ainda ele pode estandartizar os dados. Tá? Se for, por exemplo, variável ambiental, né? Temperatura, salinidade, eu posso fazer cluster de variável ambiental. A gente vai até fazer. Aí ele propõe ali, ó, o ranging, lembra do mínimo menos o máximo, né? Aqui ele põe estandartização, né? E vejam que ele até coloca, ó, não é recomendado por Milligan e Cooper, né? Não é recomendado. O recomendado é esses dois aqui, ó. Ou você divide pelo máximo, ou então você pega, subtrai do mínimo e divide o máximo menos o mínimo. Essas são as formas de estandartizar, tá? No caso aqui é tudo 0 e 1, não tem nada, eu vou botar 0. Enter. Aí, por último, ele me pede, digite um número qualquer entre 1 e 20. Só para ser o gerador de número aleatório, para ele começar o processo de interação. Um número qualquer entre 1 e 20, sei lá, 7, qualquer um. Vocês podem colocar o número que vocês quiserem aí, entre 1 e 20. Enter. Pronto. Fez. Ele fez a análise e saiu. Agora eu tenho que ir lá ver o que aconteceu. Aqui, ó. Lembra que eu botei result 1 e result grupos? Vamos abrir ele. Result. Isso daqui é 1. Ó. Resultado do grupo. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Olha só. Isso é o resultado do grupo. Então, quando eu fiz lá o PEST, lembra que saiu só uma coluna dessa, lembra? Ó? Aqui ele já faz um caminho com 2, ele faz com 3, ó, com 3, com 4, com 5, com 6 grupos, ó, tá vendo? Até com 10 grupos. Então, ele fez um monte de grupo para mim. 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que tem 3, né? A gente acha que tem 3, mas às vezes a gente está na dúvida, não sabe. Mas ele já classificou tudo para mim. Aí eu vou descobrir agora, usando um critério que foi sugerido também por Milligan e Cooper. Aquele primeiro artigo que eu falei da psicometria, né? No começo das aulas, aí eu falei para vocês desses caras. O Legendre, que é um grande expoente da ecologia numérica, foi lá beber na fonte, né, do Milligan e Cooper, que são estatísticos da área de psicometria, né? Então, o Legendre foi lá buscar informação para trazer, para ver que as áreas, né, o conhecimento é amplo, de várias áreas, podem ajudar diferentes problemas. O que interessa mesmo é isso aqui, ó. Isso é que interessa. Aqui vai nos dizer
quantos grupos, qual é a partição mais estável? Qual é a partição que eu posso usar? Percebam, aqui eu tenho um número de grupos e aqui eu tenho um critério. É um critério de... Vai aparecer o nome dele aqui em algum lugar. Apareceu? Que ele chama de CH, né? CH. Esse CH... Eu volto lá. Depois a gente volta, tal. Esse CH... É isso aqui, ó. Kalinske e Harabas. É um algoritmo. Eu vou explicar depois para vocês o que significa ele, né? Que ele vai nos dar uma ideia, usando o algoritmo de Kalinske e Harabas, essa aqui é a citação. Existem vários algoritmos assim para ter uma ideia quantos grupos tem. Esse aqui de Kalinske e Harabas foi testado intensivamente por Milligan e Cooper e disse, olha, ele é eficiente para dizer quantos grupos tem, para nos dar uma ideia de quantos grupos tem. Aí o Legendre então foi lá e implementou esse algoritmo lá no software que a gente acabou de rodar. Cadê? E aí diz o que? Olha, o número de partições mais adequados ou mais estável é aquele que o valor de CH, né, for o maior encontrado. Então você vê aqui, ó, para 2 grupos tem 51, para 3 grupos eu tenho 136, quase 137. Para os outros, ó, tudo menor, menor, menor. Quanto mais eu vou aumentando os números de grupos, mais vai caindo esse critério aqui de CH. Então eu uso a partição que tiver o maior valor de CH. Portanto, 3. Quantos grupos eu teria lá? 3, certo? E aonde eles estão? Estão aqui, ó. Ó, é essa partição aqui, ó. Você viu que trocou de valor aqui, ó, 3, 3, 3. Lá no caminhos apareceu 1, 1, 1, né? Depois 3 aqui embaixo. Então o número que está aqui não interessa muito não, né? Então eu vou dizer, olha, eu usei o caminhos com critério para definição de número de grupos. O critério qual foi? Esse CH, Kalinske e Harabas. Tá aqui o critério, depois a gente fala dele mais, né? E o número de grupos que eu tenho que usar é aquele que aparece o maior valor do índice de Kalinske e Harabas, do CH. Então eu tenho partição 3. Vamos lá explicar rapidamente como funciona isso, ó. Então eu tenho aqui, ó, esse é o índice, ó. Kalinske e Harabas, o índice é esse aqui, ó, W por K menos 1, 1 menos W dividido por N menos K. K é o número de grupos. Então se eu quero 2 grupos, eu boto 2 aqui, tá? W é isso aqui, ó. W é a soma de quadrado total menos a soma de quadrados de cada grupo pela soma de quadrado total. O que é o SST? É a soma das distâncias ao quadrado de cada objeto ao seu centroide. E o SSE é a soma das distâncias ao quadrado de cada objeto ao centroide do próprio grupo. Certo? Então, isso aqui é a maneira de calcular. Ele vai calculando centroides, né, para cada número de grupo que tem. Minto. Ele vai calculando essas somas de quadrados, a soma das distâncias ao quadrado, né, do centroide total, o centro total dos dados, para o centro dos grupos que ele vai montando. Certo? Então tá, calculou, aqui a forma que calcula, ela não é uma conta complicada, ela é só trabalhosa, né? Mas computacionalmente ela é feita rapidamente. E assim que, esse que é o critério de Kalinske e Harabas, segundo ele eu tenho 3 grupos. A gente já tinha visto
que realmente tinha 3, né? A gente tinha visto lá que tinha 3. Aí eu vim aqui e mostrei para vocês. Eu usei o critério, deu 3 também. Então, o que que a gente vai ter que fazer quando for trabalhar com dado real mesmo? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter que fazer aquele dendrograma, two-way, olhar, ver se eu vejo o padrão e ter uma ideia, né? Eu tenho que olhar antes. Aí depois eu rodo esse algoritmo aqui, certo? Peço para ele classificar para mim e vejo qual é o valor que ele oferece aqui para mim e assim por diante, né? Para eu saber realmente quantos grupos tem. Isso aqui, essa forma de classificar usando o índice CH é um dos critérios. Existem outros, viu? Vários outros. Mas esse critério aqui é um critério que foi sugerido por Legendre, né? Ele tem uma publicação sobre isso, ele demonstra a eficiência desse critério, e esse critério, então, a gente usa principalmente quando estiver trabalhando com dados de fauna. Mas ele é bem útil também para outros tipos de dados que não sejam esses dados ecológicos de composição que a gente tinha dito, né? Serve para classificar. Alright. Voltando. Entendido? Conseguiram fazer? Conseguiram acompanhar? Sim, professor. Eu só buguei um pouco naquela parte que ele pergunta do K1 e K2. Aí daí eu já fiquei só assistindo a aula. Mas eu consegui entender tudo que o senhor tinha mostrado. Não, mas pergunta de novo para mim aqui que eu não entendi tua pergunta direito. Fala de novo. Dentro do aplicativo do Caminhos, quando roda toda aquela programação lá, aí pergunta quantos não lembro. Quantas partições ou quantos grupos você quer? Acho que talvez. É isso sim, ó. Olha só, quando eu falei de 2 a 10, você tá vendo minha tela, não? Não, o senhor saiu, eu acho. Peraí, deixa eu colocar aqui de novo. E agora? Agora sim, agora sim. Tá vendo esse resultados grupo aqui do bloco de notas? Tô vendo sim. Quando eu falei, olha, eu quero que você faça partições com 2 grupos e partição com 10 grupos. Aí eu coloquei lá 2 espaço 10. Se eu quisesse assim, ó, eu quero que você faça partição só 2 e 3. Eu poria lá 2 espaço 3. Aí tudo isso daqui não ia aparecer. Entendeu ou não? Sim, entendi. Eu poderia colocar mais de 10 aqui se eu quisesse também, assim, ó, de 2 a 20. Mas eu tenho 50 objetos. Se eu colocar 20 grupos, eu vou ter mais ou menos 2 objetos por grupo. Não faz sentido, né? Faz sentido, sei lá, 3, 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos. É o que eu posso interpretar. Senão não adianta. Para que eu vou classificar? Eu quero reduzir a complexidade dos dados para entendê-los, né? Então, normalmente eu sugeria assim, ó, coloca sempre entre 2 e 10, que ele acaba cobrindo aí as possibilidades todas, né? Por quê? Porque veja bem, ó, 2 e 10, né? Aí eu faço para 2, ele calcula um CH para 2. Eu faço para 3, ele calcula um CH para 3. Ele 4, um CH para 4. Aí o que acontece? Ó. Não, isso aqui, aí, ó, tá vendo? Se eu fizer só com 2 e 3, eu vou ter o CH só de 2 e 3.
Mas aí eu faço... Não tá apresentando, professor. Não tá? Pera aí. A primeira parte apresentou, mas aí quando o senhor fechou o arquivo, parou de apresentar. Tá, então pera aí. Apresentar, tela inteira é mais fácil. Agora tá, né? Ó, Tá sim. por que eu tenho que fazer entre vários grupos? Para eu decidir qual a melhor partição. Então eu tenho que partir em 2. Eu vou partir os dados em 3, partir os dados em 4, partir os dados em 5 e assim por diante. Então eu faço assim, ó, uma série, né, de 2 a 10 para eu ter essa sequência aqui, ó. E ver que a partição de 3, ela é muito destacada de todas as outras. Ela é a maior de todas, tá vendo? Sim, sim. Certo? Então, na hora de colocar lá quantos grupos que você quer que parta, você põe 2 espaço 10. Você pode aumentar também aqui se você quiser, né? Mas pelo menos de 2 a 10. Para ele poder te dar essa sequência de valores assim, ó, e você vê que realmente esse valor aqui é o maior de todos. Você, né? Ele fez antes, com 2 é 50, tá, com 3 é 130, com 4 é menos, é menos, é menos, é menos. Todas as partições que você vai colocando é tudo menos. Então, ó, o melhor é o 3, entendeu? Sim, sim, entendi. Beleza. Então tá. Então agora vocês vão fazer um exercício. Eu vou ficar por aqui, não vou sair do ar nem nada, né? A aula vai ficar grande. Que eu fiz aqui junto com vocês modo Q, não é verdade? Então, 3 grupos de amostras. É a melhor partição que tem. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora vocês vão fazer para modo R. Na hora de escolher lá, vocês têm que escolher para classificar as variáveis. E aí depois a gente vai fazer uma comparação da classificação Camins modo Q com a classificação Camins modo R. O que a gente fez aqui agora foi a classificação Camins modo Q. E vocês vão fazer agora com aquela mesma matriz a classificação Camins modo R. Ou seja, vocês vão classificar as variáveis, formar grupos com as variáveis. A gente tinha visto lá que talvez fosse 4, né? Ou 3, ou 5. Tava meio que na dúvida ali. Ali tava difícil de saber realmente com quanto a gente ia querer. Então vamos usar agora o critério aí de CH do aplicativo de caminhos do professor Legendre, para a gente ter uma ideia, então, quantos grupos que eu posso ter para as variáveis, ok? Ok, professor. Vocês vão fazer isso aqui agora e eu vou dar um tempinho, assim, uns 20 minutos. Vocês podem tomar um café, uma água também. E é basicamente rodar aquele programa de novo, tá? Prestando atenção lá no que está escrito, ok? Então é isso daí. Daqui uns 20 minutinhos eu volto.